Bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Rafael Gigante e estamos começando mais um Esfera Condominial. E para vocês que perderam os episódios anteriores, entra aí na nossa página no YouTube e dá uma olhada que tem bastante conteúdo de grande importância para todos vocês. Pessoal, esse é o nosso 8º episódio e olha só que a gente vai tratar hoje o assunto. Qual a importância do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo e suas atribuições. Então agora vocês vão ficar sabendo a importância do conselho dentro do seu condomínio e quais as atribuições de cada um deles. Pessoal, eu vou estar aqui agora informando um pouco do currículo do nosso convidado, na realidade nossa convidada que está aqui com a gente hoje. Ela é graduada pela Faculdade de Direito de São José do Rio Preto, UNIRP, especialista em Direito Processual pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil, LFG, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Escola Paulista de Direito, EPD, atuação e contencioso civil, trabalhista e sustentação oral em tribunais, mediação em relação condominiais e imobiliárias, membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB, coordenadora da Comissão de Direito Condominial da OAB de São Paulo, secção de São José do Rio Preto, São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, Ibrandim. Pessoal, estamos aqui hoje com Creide Camareiro Ferreira. É um prazer estar aqui com você, tá bom? Se caso eu esqueci alguma coisa aqui de seu currículo, você pode estar informando a gente. Muito obrigado, viu? Boa noite, Rafael. É um prazer imenso também estar aqui falando sobre esse tema aí que é um tabu, tanto para síndicos como para moradores também. É isso aí, pessoal. Creide, vamos lá. Qual a função do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo? Por que ele existe dentro do condomínio? Tá, vamos lá. Tanto o Conselho Fiscal como o Conselho Consultivo, ele é previsto em lei, certo? O Conselho Fiscal ele é previsto pelo Código Civil e o Conselho Consultivo ele é previsto naquela antiga legislação do condominial, tá? A legislação de 64. Tanto um quanto o outro, ele não é obrigatório, ele é facultativo, tem que vir previsto na convenção condominial. Se não tiver a previsão na convenção condominial, o condomínio não terá que obrigatoriamente instituir ele através de eleição em uma assembleia. Então, tem que sempre estar checando na convenção do condomínio se um ou outro vai ter que ser instituído. Na maioria das convenções atuais, vem obrigatoriamente prevista a instituição tão somente do Conselho Fiscal. Em algum deles, acumula a função do Conselho Consultivo, mas na maioria das vezes não. Tão somente o Conselho Fiscal. Então ele tem que estar na convenção do condomínio. Exato. E se caso na convenção do condomínio não constar, já aconteceu de acontecer isso daí, de ter ou não? Já aconteceu. Ele não é obrigatória a constituição de um conselho fiscal. Então vamos ter uma assembleia de eleição de síndico, subsíndico, conselheiros. Se caso não tiver, não é obrigatório. Não é obrigatória a constituição do conselho. Exato. Entendi. E qual que é a importância do Conselho Fiscal hoje e as suas atribuições dentro do condomínio? O Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal ele tem como atribuição dar parecer sobre as contas do síndico. Então, a atribuição dele é ele analisar mensalmente as contas já realizadas pelo síndico. Então, ele pega o balancete mensal, que é fechado pela administradora, que é o compilado das contas já executadas pelo síndico, analisa e dá um parecer mensal. Às vezes, os conselheiros eles se reunizam semanalmente, bimestralmente, aí eles se organizam, eles organizam esse fluxo de reunião deles, o síndico não necessariamente tem que participar dessa reunião e emite um parecer sobre essas contas. O que acontece muitas vezes é que os conselheiros confundem, o que a gente tem acompanhado é que essa análise é de contas realizadas, não de contas a realizar. Ele não participa da projeção de contas, mas sim da fiscalização de contas já realizadas. Entendi. Então vamos supor um exemplo. O síndico foi lá, comprou alguma coisa, fez alguma benfeitoria, ele utilizou um recurso do condomínio, então ele analisa aquilo lá que já foi feito, Exato. né? Conformidade documental, é isso mesmo. Aí tem uma provisão orçamentária para gasto X alguma coisa, já não tem nada a ver com o conselho.
as suas atribuições, vamos Não, falar para assim. gasto futuro. Ele tem que verificar se aquela previsão orçamentária que foi aprovada em assembleia está sendo cumprida pelo síndico. Olha lá, aprovamos um gasto de R$ 10.000 para execução de limpeza. As notas apresentadas estão seguindo aqueles gastos? Não vai ter um extrapolamento de gastos de acordo com as notas que estão sendo apresentadas? É nesse sentido que o Conselho Fiscal tem que trabalhar. Se tiver tendo um extrapolamento de gasto nesse sentido, ele já tem que fazer um apontamento. Olha, síndico, está tendo extrapolamento de gastos. Se eu considerar mensalmente que você está gastando aqui, no final da nossa previsão orçamentária vai ter um extrapolamento de gasto. Então, o Conselho Fiscal ele tem que trabalhar de forma analítica, mensalmente, analisando os gastos que foram aprovados para a previsão orçamentária nesse sentido, não para aquilo que não foi gasto. O Cleide, tem importância a pessoa que se candidata ao cargo de conselho fiscal, ele ter no mínimo um conhecimento, vamos falar de contas, de números, algo assim? Ou pode ser qualquer pessoa a ele entrar ali? Qual que é a importância do pessoal saber escolher na hora de votar o conselheiro fiscal? Na verdade, não tem necessidade dele ter um conhecimento contábil, não. Tem que ter uma boa vontade de se dispor de analisar. Por quê? O conselheiro fiscal, ele tem uma responsabilidade. Portanto, ele não pode se omitir na análise, certo? Então, ele não pode se omitir na análise, nem numa acusação leviana. Então, ele tem, a partir do momento que ele assume esse encargo, que ele é eleito numa assembleia, ele tem que analisar. Ele não pode se omitir na análise, nem na emissão de um parecer leviano. E por quê? Porque ele vai responder sobre responsabilidade civil sobre aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Então, não é só o síndico que tem uma responsabilidade civil e criminal perante ao condomínio. Não. O conselho não. também. Ele também tem. A partir do momento que ele emite um parecer, ou ele deixa de dar um parecer que ele deveria ter dado ao condomínio, mediante a existência de uma fraude num balancete, ele também vai responder, com certeza. Entendi. O Cleide, e vamos supor que então chega numa assembleia, aí esse conselheiro fiscal ele dá um parecer não favorável ao síndico, né, às prestação de conta dele. O que acontece? O parecer do conselho, ele não tem vinculação para aprovação ou não de contas. Ele é meramente um parecer, certo? Quem aprova ou não contas de um síndico é a Assembleia. É tão somente a Assembleia que tem essa soberania para aprovar ou não as contas de um síndico, de uma gestão. Então, o conselheiro e o corpo de conselho, ele pode dar um parecer negativo às contas e ainda assim a Assembleia aprovar as contas. O que eu sugiro a um corpo de conselho, quando vai emitir um parecer, que esse parecer seja robusto, que esse parecer seja consistente, para que não gere uma responsabilidade a esse conselho. Porque quando um parecer não vem acompanhado de uma auditoria, por exemplo, ele pode gerar uma responsabilidade. Entendi. Então é bom que ele tenha que ter fundamento para aquilo lá que ele vai apresentar numa assembleia aos moradores, né? Ele Exato. tem que ter fundamento. Você, eu não aprovo essas contas perante isso, porque aconteceu isso, analisamos isso e aquilo, né? Exato, porque uma conta não pode ser simplesmente reprovada porque ele não concorda com o gasto. Por exemplo, houve um extrapolamento de despesa porque ele não concordou com o gasto. Mas espera aí, houve proveito econômico para o condomínio? A verba foi revertida para o condomínio? Então, não tem que se falar num ilícito, não tem que se falar numa discordância. Então, você simplesmente não concorda, mas houve um proveito econômico para o condomínio. Então, isso não tem que ser reprovado. Isso pode ser aprovado e validado por uma assembleia. O que não pode ser aprovado é um ilícito, certo? Então, isso pode ter um parecer negativo por conta disso, mas não é causa de reprovação de contas. Ótimo. Bom, pessoal, para vocês aí, se tiver qualquer dúvida, pode estar entrando em contato com a gente, tá? Que a gente vai trazer aqui as informações para vocês. A Creide pode estar voltando. Sim, aqui, né, Creide? Estou à disposição. Fica à vontade. E agradeço por você ter vindo aqui hoje também. Pessoal, agora a gente vai falar a respeito do Conselho Consultivo. Qual que é a importância do Conselho Consultivo, qual o seu papel e qual a sua limitação no seu cargo?
Sim, o conselho consultivo, ele é um papel totalmente analítico, certo? Ele é um conselheiro mesmo. Ele está ali para esclarecer dúvidas, solucionar controvérsias, solucionar conflitos. Ele atua diretamente como um braço direito do síndico na solução das dificuldades do síndico diante de impasses. Eu estou em dúvida diante de uma contratação, diante de uma tomada de decisões. Então, o conselho consultivo, ele vem atuar nessa frente, certo? E se caso o síndico, então, ele não tiver dúvida, ele é obrigatório levar ao conselho consultivo ou não? Ou tudo ele tem que apresentar ao conselho consultivo? Um exemplo, fazer uma contratação de uma empresa, algo assim, tem que consultar ou não? Aí vai depender muito da previsão da convenção, tá? Por quê? O conselho consultivo, quando ele tem a previsão e ele é formado em assembleia, ele é composto por 3 condôminos. Obrigatoriamente são 3 proprietários. Então, via de regra, quando ele é composto, obrigatoriamente você tem que compartilhar essa decisão, tá? Quando você compõe o corpo dele e ele é composto e tenha obrigatoriamente essa composição, eu aconselho que seja compartilhada essa decisão. Então, além de contas, também vamos supor que o síndico tenha um problema dentro do condomínio ali, ele tenha um conflito entre o morador com o outro, ele pode chegar nesses conselheiros e perguntar para eles, né, qual a melhor decisão a ser tomada. Principalmente quando se tratar de conflitos internos. Por quê? Vamos pensar na figura do síndico profissional, certo? É a casa deles. Eles são vizinhos, certo? Eles são proprietários. Principalmente nesse cenário de conflitos, eu recomendo que entre eles seja buscada a melhor solução, certo? Por quê? Porque vai ser o melhor cenário de resolução de conflitos, tá? Agora, não entendo que o síndico tenha que sempre tomar a melhor resolução pelo conselho consultivo. Por exemplo, uma contratação. Nem sempre ele vai chancelar o que o conselho consultivo decidir, certo? Porque a responsabilidade vai ser dele. A responsabilidade sempre tomada é do síndico. Sempre. Porque a responsabilidade civil é dele. Mediante, por exemplo, fiz uma reunião com o conselho consultivo, o parecer do conselho consultivo foi por tal empresa, mas eu objetivamente optei por essa, por conta dessa situação. Pronto. Você tem o seu parecer ali justificando a contratação daquela empresa. Porque a responsabilidade é sua. Então, dentro das limitações do conselho consultivo, Sim. já está isso daí, já é uma limitação. Exato. Não obrigatoriamente o síndico chegar nele e consultar por qualquer tipo de conflitos que acontecer, contratação ou algo assim dentro do condomínio. Isso, eu aconselho consultar, mas nem sempre tomar a mesma decisão. A consultar sim, mas nem sempre tomar a mesma decisão. Entendi. Bom, e como a gente consegue simplificar aos moradores, o pessoal que está assistindo para nós, a diferença entre os dois, conselho consultivo e conselho fiscal? Tá, o que a gente pode resumir assim, o conselho fiscal, ele vai cuidar das contas já realizadas, ele vai fiscalizar o balancete, ele vai estar lá na assembleia para falar assim, olha, o síndico gastou certo, não gastou certo, mas não necessariamente só eles têm o poder de falar isso. A administradora também tem esse poder, porque ela também está fiscalizando mensalmente, tá? E o conselho administrativo, conselho consultivo, ele é aquele braço direito com quem o síndico vai dividir algumas dúvidas, vai tomar alguns conselhos que ele tenha dúvida na hora de tomar algumas decisões. Cleide, você hoje, como coordenadora do direito condominial aqui de São José do Rio Preto, você já teve algum problema com o conselho fiscal, conselho consultivo? Já chegou alguma coisa até vocês? Diariamente chega. Via de regra, o que eu posso te falar, hoje em dia as pessoas buscam sempre o interesse individual, né? Então, infelizmente, quando as pessoas não concordam com o tipo de gestão, elas acabam usando do cargo que elas assumiram em assembleia para questionar a forma de gestão. E o conselho fiscal e o conselho administrativo, o conselho consultivo, ele não tem esse papel,
Na verdade, os conselheiros acabam confundindo o papel deles, deixam de fiscalizar as contas, os balancetes, para evitar ataques pessoais aos síndicos através da fiscalização de contas. E eles têm que tomar um cuidado muito, muito grande com isso, porque pode gerar responsabilidade pessoal para eles. Tá? Mas isso não deixa da gente fazer um alerta aos síndicos de que eles também têm responsabilidade direta com as contas e com as decisões que eles tomam nos condomínios, né? Mas os conselheiros também não podem abusar dos cargos dele para fazer uma perseguição velada aos síndicos, né? Porque tudo tem um limite, né? E tanto tem responsabilidade de um lado, como também tem responsabilidade de outro. Então, se caso um conselheiro ele tiver dúvida também, né? Às vezes o síndico não tem total transparência com ele. Ele quer, às vezes ele entrou ali não porque ele queira destruir o síndico, porque vamos falar assim, que seja oponente, porque acontece assembleias que às vezes um síndico ganha, o outro síndico perdeu, ele também era morador ali, ele se candidata ao cargo de conselheiro pensando assim, vou estragar agora a vida do síndico, a gestão dele aqui dentro, né? É o que acontece, via de regra. E se caso ele precisa tirar uma dúvida, uma orientação, ele pode estar entrando em contato com vocês? Claro, a gente está à disposição. A gente tem a comissão de direito condominial, através da OAB, nós somos em vários advogados, qualquer um dos advogados, é só entrar em contato com a OAB, eles passam os telefones dos advogados, todos lá estarão aptos para atender qualquer uma dessas dúvidas. Também os síndicos também podem entrar em contato, se caso for necessário. Claro, com certeza, todos vão estar à disposição. Bom, pessoal, tá aí um pouquinho da informação, a diferença do conselho consultivo, conselho fiscal, né, para vocês. Se caso vocês tiverem dúvida, estiver precisando de alguma orientação, vocês podem estar entrando em contato com a comissão condominial daqui de São José do Rio Preto. Estou aqui com a Cleide Camareiro, ela vai estar à disposição de cada um de vocês. Muito obrigado, viu, pelas informações que a gente passou aqui hoje. Eu que agradeço. Com certeza vai ser de grande importância, bastante pessoas vai estar assistindo isso daqui, porque vamos falar, é um tema hoje que fica meio pareado no ar. Sim. Porque tem gente que acha assim, o conselho ele tem total poder, ele pode bloquear uma conta do síndico ou uma contratação ou algo assim. Então a gente já explicamos aqui, deixamos claro a todos eles que essa daí não é a responsabilidade deles, que eles têm que dar o parecer deles perante a Assembleia, e lá na Assembleia os moradores que vão votar se aprova aquela conta do tal síndico ou se reprova a conta do síndico, né? Exato, o tema é espinhoso, tem que ser debatido e há as limitações, cada um possui a sua responsabilidade. E é isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço, boa noite. E como é que faz se o pessoal quiser contactar, entrar em contato com vocês? Olha, vocês podem entrar diretamente em contato com a OAB, que eles passam o contato aí direto da comissão para entrar em contato com a gente. Ok. A gente vai deixar o Instagram da Cleide, tá aí na tela para vocês, tá bom? Vocês podem estar entrando em contato com ela através também do Instagram. Pessoal, você que quer ser parceiro aqui do Esfera Condominial, vocês podem estar entrando em contato comigo, Rafael Gigante, através do telefone 17 99233 5728, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, @Esfera Condominial, também no nosso canal do YouTube, vai lá e segue a gente, curte lá que tem bastante conteúdo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, boa noite. Cleide, muito obrigado mais uma vez. Um prazer ter você aqui. Fique à vontade quando querer voltar, tá bom? Eu que agradeço. Boa noite. Tchau, tchau.